Sala é sua. Paula? O microfone. Ah, desculpa aí. Então, pessoal, vou iniciar minha fala agradecendo, vou fazer o agradecimento em nome do João, mas é um agradecimento em nome para todos vocês, né? Porque esse horário é um horário que está todo mundo cansado e está todo mundo aqui disposto para ouvir um pouco a respeito dos animais. Eu espero, sinceramente, que o que eu elaborei aqui seja, né, seja interessante. Então vamos lá. Então eu vou falar do bem-estar animal, mas eu vou falar do bem-estar animal, que é uma ciência. Vai ser essa minha função, vim apresentar aqui. Na área humana, bem-estar é uma palavra assim, um termo, digamos assim, qualquer, né? Quando a gente pensa na medicina veterinária, na área animal, o bem-estar é uma ciência. Então a gente vai procurar fazer aí uma reflexão ética, né? Sob a ótica da visão espírita. Deixa eu tirar aqui um. Tá. Eu sou médica veterinária, eu sou professora de bem-estar animal e eu, particularmente, trabalho com os animais em vulnerabilidade, que a gente diz que é a medicina veterinária do coletivo, né? Que são os animais em vulnerabilidade. São muitos, né? Os mais comuns que a gente tem um contato mais diário são os animais, por exemplo, abandonados na rua, os animais que estão em abrigos, né? Enfim, então são principalmente assim, de modo geral, são principalmente esses. Então vamos lá. Então a gente pensa, a primeira pergunta que às vezes eu me faço é o seguinte, né? Pelo menos que eu já me fiz foi: por que que nós amamos os animais? Mas essa pergunta não é assim aquela que tem resposta rápida para a gente, assim, eu amo porque olha que fofura, deitadinho, olha que gato lindo. Não, não é esse fundamento que eu estou perguntando. Eu estou perguntando do ponto de vista inconsciente nosso. Então, eu vou apresentar aqui duas teorias. Uma é o princípio da alteridade, que justifica, é um tipo de justificativa do nosso amor para com os animais. Então, o princípio da alteridade fala o seguinte: eu só me entendo como pessoa, né, porque eu me relaciono com o outro, porque eu interajo com o outro, porque eu interdependo do outro. Esse outro pode ser tanto outro ser humano, como também pode ser um outro animal, que nem nós, né? Mas um outro animal, por exemplo, um cachorro, um gato, que são os animais que, de maneira geral, a gente interage mais diariamente. Então, o princípio da alteridade justificaria isso. Nosso amor por eles é que quando eu me relaciono com eles, num sentido muito profundo, né? Muito profundo, inconsciente, eu estou, né? Tendo contato com o meu eu individual, que seria o princípio da alteridade. Uma outra teoria é a teoria da biofilia, que fala o seguinte: olha, que a gente tem uma ligação emocional com tudo que é vivo, com a natureza. Isso primitivo, né? Nos primórdios, na nossa evolução. Então, a gente tem uma necessidade muito forte de se relacionar com a natureza, com a vida. E quando a gente se relaciona com os animais, né, principalmente numa troca afetiva, a gente está exercendo, digamos assim, essa ligação emocional mais profunda, mais primitiva. Então, essas seriam duas justificativas inconscientes, né, gente? Não consciente. Consciente a gente sabe porque gosta deles, mas inconsciente para o nosso amor para com os animais, tá? E qual que a gente pode perguntar qual que é o papel deles na nossa vida, né? São muitos papéis, mas vou apresentar alguns aqui, né? Um dos papéis é ele ser um veículo simbólico para a expressão de emoções, né? Freud, né? O psiquiatra já falava isso. Então, assim,
As pessoas que têm muita dificuldade, as pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar, por exemplo, ou de expressar emoção, eu tenho muita dificuldade de falar para o meu pai que eu amo, para falar para um irmão que eu amo a ele, até às vezes até para a própria mulher, para o próprio marido, né? Ou enfim, para um filho. Então, muitas dessas pessoas conseguem exercer, expressar essa emoção com os animais, tá? Com os animais não humanos. Por isso que ele é considerado um veículo simbólico para a expressão de emoções. Uma outra função que eles ocupam na nossa vida, uma outra função que eles ocupam na nossa vida é isso, esse foco de atenção e apego, agente tranquilizador. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, muitas vezes, a família toda acorda, vai para o trabalho, está naquela correria, nem vem, às vezes, almoçar em casa. Então, às vezes, a pessoa idosa, dependendo da estruturação familiar, da estruturação que esse idoso fez para a vida dele, né? Ele se sente assim, meio desatendido na atenção, né? Na oferta de afeto que oferecem para ele e que ele tem para oferecer. Então, às vezes, ele tem um monte de afeto para oferecer, mas não tem ninguém em casa. Né? E às vezes de noite, quando o povo chega esse negócio do celular que é infernal, né? E às vezes a gente interage muito pouco, que é um erro nosso, né? Então, o animal de companhia acaba sendo esse foco de atenção, esse foco de apego, esse agente tranquilizador. Isso também pode acontecer uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência, né, física ou mental, que ela já tem uma dificuldade de se incorporar na dinâmica familiar, como todas as pessoas que não apresentam a mesma deficiência. Então, ele vai cumprir essa função. Ele também é um facilitador social. Lógico, aqui tem uma brincadeira aqui, mas muita gente deve ter já tomado uma cantada, né? Ou dado uma cantada, né? Ou tomado ou dado uma cantada por causa de um cachorro, de um gato, enfim, de um animal de estimação. Mas quantas vezes a gente num parque começa assim, nossa, mas o pelo do teu cachorro tá brilhando tanto, que ração que você usa? Nossa, essa coleira, eu tô tentando comprar essa coleira e não encontro, não é isso? E aí, e começa aí a entabular uma conversa. Então, ele é também um facilitador social. E de uns anos para cá, isso está muito claro, né? Os animais fazem parte, né? Eles compõem uma família chamada multiespécie, né? Então, eles fazem parte. Então, a nossa família hoje, ela não é mais composta só de seres humanos. Muitas e muitas das famílias, né, no mundo inteiro, tem aí a presença dos animais como um membro da família. Já quero fazer uma ressalva aqui, que família multiespécie não tem nada a ver de humanização, né? Porque ele é meu filho e eu vou fazer festa de aniversário para ele com um chapéuzinho, ou eu vou levar no shopping, porque eu gosto. Família multiespécie não tem nada a ver com antropomorfizar o animal, né? Fazer com que ele vire uma pessoa, uma criança, um bebê. Não é nada disso. É respeitar o animal na essência dele, mas ele com espaço na família como qualquer outro membro da família. Tá. E quais mais papéis eles assumem na nossa vida? Tem muitos outros papéis, né, que a gente não lembra. Por exemplo, quando a gente vai em espetáculos de diversão, quando a gente vai num circo que tem animais, quando a gente vai num zoológico, aqui está mostrando aí um espetáculo desses de parque aquático, esses espetáculos do tipo rodeio, vaquejada, puxada de cavalo e tantos outros desses espetáculos de entretenimento, alguns desses que eu estou falando, não, ilegal não tem nenhum desses por enquanto. Ou na pesquisa, na hora que eu estou tomando um medicamento, gente, dá aquela dor de cabeça, eu falei, nossa, tô cansada, me deu uma dor de cabeça, deixa eu tomar aqui uma medicação, e que eu quero aquele mais, né, o líquido que vem numa cápsula gelatinosa para ter uma
absorção mais rápida e tudo, eu indiretamente os animais estão envolvidos nisso, porque eles estão envolvidos na pesquisa para desenvolvimento, por exemplo, de novos fármacos, né? Então, assim, aqui eu pus o exemplo, eu acho que boa parte de vocês deve ter visto a Lolita, que foi uma orca que faleceu aí, morreu agora dia 18 de agosto, faz aí 5 dias, né? Não, dia 22, 4 dias. A Lolita, né? Então, quando a gente vai num espetáculo, vai num SeaWorld, vai num aquário desse para ver um animal num tanque, né? A Lolita, ela foi uma orca que viveu 50 anos em cativeiro. Então, assim, imagina num tanque de 11 metros, né? Então, imagina um animal que faz migração de quilômetros, de milhares de quilômetros, viver num tanque aí reservado num espaço tão pequeno. Ou num zoológico, né? Os animais de exposição e tudo mais. Enfim, nós estamos nos relacionando com eles também nesses momentos. E assim, quando a gente se alimenta de produtos e subprodutos de origem animal, né? Quando a gente se alimenta de carne, ovos, leites e derivados e tudo mais, a gente está se relacionando com eles também, tá? Talvez não aqueles que a gente sinta um amor tão mais intenso, mais forte, mas a gente está se relacionando com os animais, tá? Então, minha pergunta é o seguinte: se nós os amamos, se eles nos fazem tão bem, né? Eles ocupam aí um espaço bastante intenso, principalmente os de companhia, em várias áreas aí nas nossas relações sociais. A gente devia se perguntar sempre: será que a gente faz o melhor para eles? Será? Né? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Interiormente, intimamente? Será? Então, assim, o que é o melhor para eles? É o que eu acho, né? Quando eu quero dar o melhor para o meu filho, que é um bebê, eu resolvo o que é melhor para ele ou eu vou num pediatra? E o pediatra sabe o que é melhor para ele, né? Então, enfim, o que é melhor para eles, né? Então, quem vai dizer o que é o melhor para eles é a ciência do bem-estar, né? Porque ela vai nos dizer. Então, eu vou apresentar, minha função aqui vai ser apresentar essa ciência para vocês. Ela vai nos dizer o que é bom para os animais do ponto de vista deles, por isso que tem essa reflexão ética. Tá? Então, eu pus aqui várias ONGs, vários grupos de pesquisa, o Ético, o Labeia, o LETA, o IMVC, vários grupos de pesquisa na área de bem-estar animal para descobrir o que é melhor para eles. A Sociedade Royal de Prevenção da Crueldade dos Animais, a Sociedade Mundial de Proteção dos Animais e assim por diante, tá? Então, como que tudo isso começou? Tudo começou, então, já que a gente está aqui, vai ver à luz da doutrina espírita, vamos já colocar que muito provavelmente a gente lê claramente no que eu vou contar aqui uma condução do plano espiritual, né, superior, conduzindo já um futuro comportamento da sociedade. Então, uma bióloga chamada Rachel Carson, né, em 1962, ela escreveu esse livro aí, ó, Primavera Silenciosa, é esse aqui, ó, tá? A Rachel Carson, é muito legal esse livro. A Rachel Carson era uma bióloga que trabalhava à semelhança do Ministério da Agricultura nosso aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E ela escreve um livro, ela lendo os relatórios, como ela escrevia muito bem, chegava no final do ano, eles mandavam um monte de relatório que não eram os dela, para ela reescrever, para ficar mais bonita. Aí, quando a gente vai ler os livros da Rachel, a gente vê que ela escreve que é muito agradável a narrativa dela. E ela se dá conta de um monte de coisas que estão acontecendo no campo, mas ninguém sabe. Todo mundo aqui lembra do DDT, quando era criança? Do BHC? DDT. Lembra do BHC? Gente, a gente tinha piolho, punha BHC na cabeça, lembra? Aquele pó branco e amarrava um lenço, lembra disso? Nossa, eu fiz isso na minha infância, fiz assim, minha mãe fazia, né? Então, ela fala tudo isso. Isso está proibido, não é, gente? Por que está proibido? Aí ela conta tudo isso nesse livro. Olha,
Esse BHC, esse DDT, um monte dessas moléculas, ela conta para a sociedade. Veja, na época que isso era legalizado usar nos Estados Unidos, ela falava: olha, isso dá câncer, isso é mutagênico, dá doença de configuração genética. Então, eu já percebo aí, e isso, é claro, tenho certeza que vocês também vão identificar isso, uma interferência do plano espiritual. Então, ela escreve esse livro. Bom, lógico que isso é uma sensação nos Estados Unidos, porque ninguém imaginava. Tá. 62, né? As teorias da Rachel Carson que inspiraram Arnaez, que é um ecólogo, se eu não me engano, agora norueguês, e ele é o pai da ecologia profunda. Então, lembra quando começou lá aqueles ecochatos? Lembra quando nos anos 70 começaram os ecochatos? Então, o Arnaez é o pai da ecologia profunda, né? Então, ele já tinha uma visão ecológica somada a uma mistura de não violência. Então, um primeiro postulado da ecologia profunda dele fala assim: olha, o bem-estar e o desenvolvimento da vida humana e não humana na Terra tem valor em si mesmo. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não humano para propósitos humanos. Quer dizer, do mundo, quem que é o mundo não humano? Gente, os animais, né? Enfim, para os propósitos humanos. Então, ele tem aí, ele que é o pai da ecologia, né? E ele fala que ele se inspirou com esses preceitos de ecologia nesse livro Primavera Silenciosa da Rachel Carson, 62. Em 64, a Rachel Carson prefacia esse livro aqui, ó, Animal Machines, ó. Quando fez 50 anos, eles lançaram de novo, tá? Aí a capa aqui, ó, essa é a capa lá de 50 anos atrás, essa é a capa que lançaram em 2014. Então, essa ativista é uma jornalista, Ruth Harrison. Ela escreve um livro contando como os animais são tratados nas fazendas para a gente ter ovos, para a gente ter leite, para ter linguiça, para ter salsicha, para ter tudo aquilo. Como que é para ter bife, né? Como os animais são tratados. Isso ninguém sabia, né? Alguém sabe aqui como que é a produção de ovos? Uhum. Imagina, chamada produção de ovos convencional no Brasil e no mundo? Eu Não, né, sei, eu fiz um gente? trabalho sobre isso. Então, Viviane, que bom. Mas, ó, uma de um grupo grande. Por quê? Porque você foi estudar especificamente. Eu que fiz veterinário, o João que fez veterinário, a gente sabe. Mas os milhões de pessoas que usam ovos, por exemplo, comem ovos, não fazem ideia. Então, ela conta isso nesse livro. Então, ela vai contando, ó, Animal Machines. Então, ela vai contando, olha, como as galinhas estão presas nas gaiolas sem elas poderem se mexer, como as vacas, para elas poderem dar leite para fazer queijo, iogurte, elas ficam sem o filhote. Uma vaca que é um mamífero, ela fica com o filhote 24 horas. O bebê dela nasce, fica 24 horas com ela e depois ele é separado. Então, ele sofre, ela sofre, né? Como uma porca fica trancada nessas gaiolas, enfim. Tá? Então, ela vai contando tudo isso. Bom, isso foi um escândalo, né, na sociedade inglesa, foi um escândalo. Então, a semelhança do Ministério da Agricultura nossa, o Ministério da Agricultura lá deles formou um comitê de especialistas para ver se o que a Rachel está contando nesse livro é verdade mesmo, né? Então se forma esse comitê chamado Comitê Brambell, né? Ele foi chefiado por um médico veterinário chamado Rogers Brambell, por isso que ele se chama Comitê Brambell. Então, eles falam o seguinte: olha, primeira coisa que eles falam nesse comitê, eles ficaram avaliando isso em 1965. E em dezembro de 1965, eles fizeram aí um relatório, que é que eu peguei e copiei, eu fiz um print aqui, fiz uma foto da capa desse relatório aqui. Está aqui à esquerda, né, na tela, na direita, né, na direita de vocês, né? Bom,
primeira coisa que eles comentam, os especialistas, é o seguinte: tem uma pressão sobre os produtores rurais. Para quê? Para que se produza produtos de origem animal barato, né? Barato. Então, assim, na verdade, a gente quer ir no supermercado e a gente quer comprar um produto de origem animal baratíssimo. Então, eu falo isso sempre, o João já deve ter ouvido falar isso. Como que 1 litro de leite, vocês já repararam que 1 litro de leite ele é mais caro, desculpa, mais barato que 1 litro de suco de laranja? Mas, gente, 1 litro de leite vem da vaca, que ficou sem o filho dela, que é um mamífero. 1 litro de suco de laranja, ele não veio de um mamífero, né? Que numa escala evolutiva, ela está bem ali lá em cima. Tudo bem? Então, assim, uma inversão. Então, a primeira reflexão ética que eu faço aqui, uma primeira provocação, digamos assim, é que se a gente consome produto de origem animal, se a gente consome, a gente deveria consumir pouco e pagar muito, gente. Aí a gente quer comer um bife desse tamanho. Só que a nutrição, né, não fala que a gente tem que comer uma proteína desse tamanho. Ela fala assim, ó, proteína é pouca, depois é carboidrato, depois é legume, não é isso? Aí a pessoa quer pôr uma proteína enorme, ou quer comer um monte de proteína, e quer pagar muito pouco por isso. Então, eu faço a primeira provocação. Não tem como um animal lá na fazenda ter uma vida minimamente de qualidade enquanto ele está vivo, se o preço do produto que saiu dele é super barato. Não tem, gente, essa conta não fecha, tá? Então, é a primeira reflexão que eles falam, né? Disso, do produtor rural ser pressionado a produtos baratos, né? Então, ele fala assim: olha, ele também olhando aqueles sistemas de produção, ele falou: olha, um animal deveria, independente de qual seja o sistema, né, se é de galinha, de porco, de vaca, de frango de corte, enfim, ele teria que conseguir levantar-se, deitar-se, girar em torno de si mesmo, né, rodar em torno de si mesmo, esticar os membros, né, que é tão bom a gente espreguiçar, não é isso? E fazer cuidados corporais. Por exemplo, cuidado corporal de uma galinha é esticar a asa e passar o bico entre as penas. Tá? É um dos tipos de cuidados corporais. E eles já falam também que eles percebiam já naqueles animais altamente adensados, muito apertados, distúrbios emocionais prolongados e intensos. Tá? Então é o seguinte, só que eles falam o seguinte, aí foi um parecer de especialistas. Então, o que eles chegaram também à conclusão? Que eles precisam estudar mais para entender muito o que era bom para os animais, né? Então, começou o que na Inglaterra? Um monte de pesquisa, fomenta a pesquisa, incentivo financeiro para pesquisas para saber o que era bom para a vida dos animais que a gente chama, né, animais de fazenda, vaca, porco, cavalo, né, galinha de corte, Olha como a gente fala, né? Galinha de corte. Deus não deve ter inventado a galinha, assim, ó, essa galinha é de corte, né? Ele inventou galinha, não é isso, gente? Né? Ele criou galinha. Mas, enfim, essas pesquisas que começaram a acontecer, o subproduto dessas pesquisas deu origem a uma ciência chamada ciência do bem-estar animal. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente fala bem-estar na área humana, é um termo vulgar qualquer. Quando a gente fala em bem-estar na área veterinária, a gente está falando de uma ciência que diz o seguinte, ó, o bem-estar envolve uma parte física. O que é a parte física? Ah, esse animal tem que estar sem doença, ele tem que estar sem parasito, ectoparasito, carrapato, pulga, piolho, tem que estar sem endoparasito, né, os vermes, mas eles também têm que, envolve uma parte mental
envolve ainda uma parte mental, que a gente pode falar emocional, e envolve ainda a expressão do comportamento natural. Então, tem esses três aspectos: o físico, o mental e a expressão do comportamento natural. Não é só físico. Então, a gente pode dizer que não basta, então, ter só água, ração boa e estar livre de doença e parasito. Não basta. Isso é só físico. Você não está atendendo nem o aspecto mental e nem o aspecto corporal, quando você só pensa no físico. E a gente, de maneira geral, só pensa aí nisso que está em vermelho, aspecto físico. Tá. Qual que foi? Então, começaram o desdobramento dessas pesquisas deu origem a esse primeiro conceito, né? O conceito da senciência animal. Alguém já ouviu esse termo alguma vez? Eu estou falando Sim, muito. Já? Que bom, sim. então. Que bom. Eu estou falando muito alto? Muito rápido? Não, tá bom. Não, tá bom. Então, assim, a ciência animal é uma área do bem-estar animal que vem nos dizer o seguinte, que os animais têm capacidade de sentir emoções, sentimentos complexos, tanto positivos quanto negativos. Então, ele pode sentir alegria, satisfação, prazer numa situação, conforto. Ai, como é confortável isso! Mas ele também pode ter uma sensação de segurança, né? Mas ele também pode sentir o lado negativo dessas emoções, né? Ele pode ter tristeza, desconforto, medo, insegurança, né? Angústia. Tudo bem? Então, a ciência animal que vem nos dizer isso. Por isso que muitas argumentações, né, até da área do direito, em processos, eles falam o seguinte, ó, tá, por exemplo, um cachorro é um ser senciente, quer dizer, ele tem a capacidade de sentir sentimentos e emoções complexos, tanto positivo quanto negativo. Então, e quais animais são sencientes? Então, a ciência já nos mostrou que todos os vertebrados, todos os animais que têm uma coluna vertebral, né, e uma caixa craniana de tamanho considerável, eles são animais sencientes. A gente pode dizer os animais que têm osso, assim, de maneira muito grosseira, os vertebrados. Então, os peixes são vertebrados, as aves são vertebrados, os anfíbios são vertebrados, os répteis, né? E eu pus como exemplo de um vertebrado, de um mamífero, eu pus um porco, tudo bem? Mas aí a gente pode pôr o porco, o cavalo, a vaca, todos os mamíferos, tudo bem? Então, todos esses animais aqui, todos os vertebrados são seres sencientes. E, na verdade, a ciência já nos mostrou que alguns animais invertebrados, como as abelhas, né? Opa! Como as abelhas, elas também são animais sencientes. Fala, Eu ouvi Viviane. falar, eu ouvi falar sobre até o caranguejo, seria. Isso, é isso mesmo, Viviane. Então, as abelhas, os cefalópodes, os polvos, né? O polvo, os crustáceos também, que você estava falando do caranguejo, eles também já têm pesquisas mostrando que eles são sencientes. É isso mesmo, Viviane. Obrigada aí por você ter me lembrado, tá? E aí, mais modernamente, veio agora em 2012, porque o conceito de senciência ele já é mais antigo, né? Ele já é mais antigo. Mas mais modernamente, em 2012, então já está fazendo aí 11 anos, né? Um grupo de cientistas lá em Cambridge, né, na Inglaterra, por isso que eles deram o nome de Declaração de Cambridge, por causa do local, eles falam o seguinte, olha, os animais não humanos, parte deles, particularmente os vertebrados, eles têm capacidade de consciência. Qual que a diferença seria da senciência para consciência? Na senciência, por exemplo, esse cachorrinho correndo aqui na grama, que ele tem toda uma expressão de prazer,
sob o conceito da ciência, seria o seguinte: este momento é prazeroso, né? Este estímulo é prazeroso. A partir da Declaração de Cambridge, a ciência já pode afirmar que esse cachorrinho sentiria assim: eu sinto prazer nesta situação. Tá? Então, ele tem autoconsciência, né? Então, eles falam assim, ó, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir substratos neurológicos que geram consciência. Então, eles têm consciência do que está acontecendo, tá? Eles têm consciência. Então, seria isso. Eu sinto prazer, eu sinto dor, né? O desprazer, o desconforto, ou eu sinto medo. Medo, por exemplo. Então, por que que é bom a gente conhecer o bem-estar animal, essa ciência do bem-estar animal, né? E a gente pus aí um monte de fotos de animais expressando comportamento natural, vivendo uma naturalidade o que a gente chama de comportamento natural são os instintos, né? Vivenciar os comportamentos instintivos. Por que que é importante conhecer bem-estar? Porque é isso. A ciência do bem-estar animal, ela vai dizer o que é bom para o animal do ponto de vista dele. Eu não marquei tempo, tá, João? Não sei se você Opa, tá quiser ir me tranquilo, pode avisando. ir. Tá. Mas então, se a ciência do bem-estar animal vem nos dizer o que é bom para eles do ponto de vista deles, a gente vai se perguntar então, né? Mas como que a gente tem agido com eles, né? Em relação, por exemplo, a cachorro, eu trouxe aqui um monte de imagem que mostra, assim, barbaridades. Então, a gente pega e quer passear num shopping, e quer levar o cachorro para passear no shopping, como se ele fosse passear, fosse um momento de passeio dele. Veja, eu quero ir num pet shop, num lava rápido de cachorro, num shopping que é fácil parar, e eu... Tudo bem, mas você não foi passear com o teu cachorro no shopping. Eu estou falando daquelas pessoas que vão passear no shopping e acham que isso também vai servir de passeio para o cachorro, né? Porque, gente, num shopping não tem cheiro, né? De nada, quer dizer, não tem se cair alguma coisa, vem alguém da limpeza e já limpe, passa um desinfetante ali com um cheiro completamente esquisito, né? Que não tem nada a ver. Ele quer ir no poste, ele quer ir na grama, ele quer expressar os comportamentos naturais, olfativos, né? O olfato é um sentido muito importante para os canídeos, né? O que que a gente faz? Olha, tem gente que passeia com o cachorro em carrinho de bebê. Tem gente que antropomorfiza o cachorro, então o que é bom para. Ah, eu gosto de cerveja, então eu vou dar cerveja de cachorro para o meu cachorro, né? Ah, eu gosto de panetone, então estão vendendo panetone de cachorro, eu vou. Tá. Ah, eu gosto de perfume, eu vou passar perfume no meu cachorro. Então, assim, o olfato, gente, o olfato é um sentido super mais importante para o cachorro, para o canídeo, do que a visão. Aí o que que a gente faz? A gente dá banho nele e ainda põe um cheiro artificial nele, quer dizer, confunde a cabeça do cachorro completamente, né? Então, assim, enfim, se há necessidade do seu cachorro tomar banho, se às vezes ele até está fazendo um tratamento dermatológico, é uma coisa. Mas você, assim, eu ouço as pessoas falarem assim, ai, mas ele é tão gostoso, ele vem com esse cheiro de talquinho, né? Agora, imagina que se você detestasse um determinado cheiro, alguma coisa assim, e seus pais te obrigassem a isso. É isso que a gente faz com eles, né? Quando a gente está agindo dessa forma. Põe sapato em cachorro, né? Cachorro sua pelo pé e ele perde o tato, né? Então ele não entende por que que ele está de sapato. E ele não pode suar. Se o chão está muito quente para ele passear, então não é hora de passear com o cachorro, né? Vai passear num horário melhor. E essas fotos aqui da direita, uma completa né? Fazer uma humanização do cachorro, querer que ele seja. Criança gosta de colar, de enfeite, de coisa, criança não gosta, cachorro também não gosta, gente. Tá? Olha o que a gente tem feito. Olha esse cachorro quando a gente olha. Nossa, lindo, né? Um score corporal ótimo, um pelo bonito.
tem cara de que está livre de ectoparasito, deve estar livre de endoparasito, deve comer a melhor ração, tomou a melhor vacina, mas ele fica se lambendo, se automutilando. Por que ele está lambendo? É que nem quando eu estou nervosa e fico comendo o canto da unha, que eu quero, a partir disso, aliviar minha angústia, né? Ou aliviar minha ansiedade, quer dizer, é aliviar algum estado emocional negativo. Por que um cachorro tão bem tratado fisicamente está num estado emocional negativo? Que ele ficou o dia inteiro dentro de casa, provavelmente. Ninguém sai para passear com ele. E ele não tem oportunidade de expressar comportamento natural, né? De gastar energia, de tátil, visual, olfativo, e assim por diante, tá? Olha o que a gente está fazendo, deixando nossos cachorros super gordinhos, né? Então a gente quer comer e ainda quer dar comida para eles em excesso. Não é bom, né, gente? Enfim, a gente está fazendo um monte de coisa errada. E a gente ainda emocionalmente, hum, emocionalmente, a gente faz umas interpretações completamente erradas dos comportamentos deles. Então, olha, na visão de algumas pessoas, isso é um trabalho ó, da professora Séries Faraco e do professor Mauro Landsman. A Séries é médica veterinária lá no Sul, o Mauro também. O Mauro é professor aqui na PUC, na psicologia, trabalha com comportamento animal. As pessoas acham que o cachorro é uma parceria mais confiável que o ser humano. Ai, no cachorro eu posso confiar, e no ser humano não, né? Ai, o cachorro, ele é recíproco, ele é meu confidente, sem um risco de me trair. O que é ser confidente, gente? O indivíduo te escutar. Se eu estiver com um boneco aqui, ele te escutar e não entender nada do que você está falando, isso é ser confidente? Ser confidente é a pessoa, eu entendo assim, né? Ser confidente é o indivíduo te entender, né? E te apoiar. Por isso que assim, ele entende que aquilo que você está contando é importante, porque ele entende a importância daquilo, e aí ele é confidente, então, se ele é confidente, ele vai guardar aquilo, é um segredo, tudo bem? E as pessoas não, elas acham que o cachorro entende elas. Eu ouço as pessoas falar assim, ó, meu cachorro me entende mais que meu marido. Alguém já pensou assim? Já, João? Já falou isso para você? Muitos. Não, gente, mas não é. Dá vontade de falar? Eu acho que não dá para falar, mas dá vontade de falar assim, mas minha senhora, se seu marido não te entende, você acha que o teu cachorro vai te entender? Entende? Então, assim, na verdade, o cachorro, olha aqui, o cão modula seu comportamento às expectativas e demandas do tutor. Então, o cachorro, ele, quando a gente chega em casa com a testa franzida, preocupada, ele olha, ele percebeu que a gente está com a testa franzida, sabe o que ele faz? Ele franze a testa também. Na evolução, isso foi um ganho, né? Porque na evolução, quando ele aprendeu a modular o comportamento dele, as nossas expectativas, a gente cuidou mais deles. Deu para eu conseguir me fazer claro, gente? Então, estou mostrando assim, ó, a tutora está com a cabeça assim, ele vai lá, faz igual. Aí você fala, nossa, como ele me entende, como ele me compreende. Não, ele só está te imitando. Ele não está te compreendendo. Então, no meu entender, alguém te imitar não é ser um confidente de você, né? Então, as pessoas que pensam assim, elas estão tendo um erro de interpretação, tá? Um erro de interpretação. Então, o professor Gary Francione, ele é um filósofo norte-americano, está vivo ainda, professor Gary Francione. Eu acompanho, eu sigo ele no Instagram. Eu nunca entro no Instagram, mas quando eu entro, eu olho lá o que o professor postou. Ele posta bastante. Ele fala o seguinte: esse livro aqui, ó, tem esse livro dele também, ó. Esse aqui, ó. Né? Ele tem alguns livros traduzidos para o português, né? É um filósofo que fala muito da relação dos seres humanos com os animais. Então, ele fala, ó, os animais têm o valor que nós escolhemos dar a eles, né? Nós que escolhemos, tá? E
Por isso que a gente encontra na sociedade aí valores, pessoas tendo valores diferentes em relação aos animais, porque a gente que escolhe. Então, eu trouxe aqui o conceito de cuididade, estou evocando, digamos assim, esse conceito, né? Que é cuididade quer dizer essência ou natureza de algo, né? O que confere a algo a sua identidade. Então, René Descartes, desculpa, gente, que veio com esse conceito de cuididade, de essência. Então, ele fala o seguinte: a cera. Eu pego um bloco de cera, um quadradinho de cera, ó, como se fosse a tampinha da minha garrafa. Vamos imaginar que isso fosse um quadradinho de cera. É cera, tem essência de cera. Se eu derretesse essa cera e ela ficar líquida, e ela estava sólida antes, ela deixa de ser cera? Não, ela é cera. Se eu fizer com que ela volte a ficar sólida, ela deixa de ser cera? Não. Se eu puser uma cor na cera, e ela era branquinha e ela ficou amarelinha ou ficou vermelha, ela deixa de ser cera? Ele fala assim, porque existe uma essência. Essa essência, ele deu o nome de cuididade, né? Então, a gente tem que respeitar a cuididade do cachorro, que seria a cachorrice do cachorro, né? A gatice do gato, né? Não existe essa palavra, né, gente? Cachorrice, gatice, a vaquice da vaca, e assim por diante, tá? Então, assim, entender o que é bom para os animais depende da ciência, né? Mas decidir como a gente vai aplicar essas informações depende da ética. Agora, imagina um médico veterinário que conhece a informação e vende no pet shop que ele assina a responsabilidade técnica perfume para cachorro, a venda de perfume. Então, ele não tá respeitando a essência, a cuididade dos cachorros, né? Então, assim, depende da ética. Ah, eu quero ganhar dinheiro, o tutor quer que passe perfume, eu vou passar. Eu conheço pet shop que fala assim, não, eu não passo perfume. Pronto, não passo. Se ele quiser, é problema dele. Eu não vou passar, eu não tenho aqui perfume para vender. Por quê? Porque ele está preocupado com o valor, com o passar perfume que vai significar para o cachorro. Tudo bem? Por isso que depende da ética. Né? E como nós agimos com os animais? Ó, o que a gente está fazendo? Olha, os ovos que a gente compra, que são do chamado sistema convencional, né? As galinhas só conseguem levantar e deitar. Elas estão nessa gaiola, enquanto couber galinha, eles põem galinha. A galinha não consegue girar em torno de si mesmo, ela não consegue esticar um membro, ela não consegue fazer os cuidados corporais, tá? Agora, é isso que a gente faz no sistema que a gente chama de ovos convencionais. Agora, por exemplo, a Suíça, o país Suíça, quando descobriu esse conceito da ciência, o que ela fez? Ela proibiu aquelas gaiolas, as galinhas criadas em gaiolas para produção de ovos, já desde 1991. Tá? Aí eu pus aqui um exemplo do Brasil, né? Eu vou falar disso mais para frente, mas ó, de ovos com galinhas livres de gaiolas. Pelo menos elas foram manejadas e não estão morando num lugar apertado como essas aqui da figura, tá? E o que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita fala assim: espíritas, não é isso? Está lá no Evangelhos, segundo o Espiritismo, no capítulo 6 e tem 5, né? Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. O que é o amor, né, gente? Quem que nos trouxe a lição? Uma das lições muito famosas que fala de amor é Lázaro, não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro, ele faz um texto que ele dá o nome de A Lei do Amor. Então, ele fala o seguinte, ó, o amor resume, está escrito errado aqui, o E está trocado pelo O, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais.
Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, quer dizer, mais ainda do que a humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Quer dizer, Lázaro está invocando a gente a um amor além do amor que a gente tem pelos seres humanos, né? É essa a invocação aqui. E a gente fala, olha, essa música é tão linda, né, João, que você sempre põe no início e põe no final também, não põe, João? Ou põe mais no início, né? Uhum. Então, a gente invoca aí São Francisco, Francisco de Assis, né? Que a gente tem nos relatos históricos que Francisco de Assis falava assim: meu irmão Sol, minha irmã Lua, não é isso? Minha irmã Pedra. Se Francisco de Assis via até as pedras como irmãs, né? Imagina como ele via os animais. Né? Então, também ele está estendendo a lei do amor dele, sobrelevando-se à humanidade. Né? Então, Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 7, desculpa, 17, ele fala assim: ó, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Né? Então, ele deixa claro isso: recebei. Né? Recebei como uma obrigação. A gente não está fazendo favor, não. Não é favor, não é caridade, é obrigação. Sagrada, não é uma obrigação qualquer também, é obrigação sagrada. Quer dizer, a gente devia agradecer. Obrigação sagrada, a gente que está tendo, está sendo beneficiado com isso, não é isso? Pela oportunidade. Tá? E em Missionários da Luz, né, de psicografia de Chico Xavier, de autoria de André Luiz, o irmão Alexandre, ele fala o seguinte, olha, se não podemos, se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis da racionalidade, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Né? Tá nos chamando a razão, quer dizer, se a gente quer amparo, a gente quer amparo, mas a gente não quer amparar. Tá alguma coisa errada aí, né? Não é por aí, tá? Então, eu trouxe aqui também, a título de ilustração, não sei se você passou para o teu grupo, até acho que deve ter passado, João, os opúsculos aqui, né? Opúsculo é um material pequeno, né? Um material didático pequeno. Então, aí, do MOVE com a FEB, né? Então, ele tem, assim, 2 volumes, esse Em Defesa da Vida Animal, Violência Não, e volume 1 e 2. Então, os integrantes do MOVE, o que eles fizeram? Eles foram selecionando nos livros principais da nossa doutrina espírita, né? Que não. Tudo bem, tem o Pentateuco, a codificação, mas tem assim, a gente considera os livros de André Luiz, os psicografados pelo Chico Xavier, como se fosse uma complementação, né? Ou pelo menos uma complementação e como é que fala? Uma ilustração, né? Então, eles selecionaram trechos aí que falam, né? Que abordam a questão dos animais, né? Do amparo que nós devemos dar aos animais, tá? Então, como que a gente pode contribuir para a transcendência dessa relação, né, com eles, para melhorar essa relação de nós para com os outros animais, tá? A gente pode usar, por exemplo, se preocupar em usar produtos que são livres de crueldade, que são os produtos chamados cruelty free, né, que é um termo do inglês, mas quer dizer sem crueldade, são produtos que não foram testados em animais. Esse termo é principalmente utilizado em cosméticos. Então, eu pus aqui esse Global Beauty Without Bunnies, que é sem bunnies é coelho, né? Nossa, agora tá me fugindo aqui, gente. Teste de coelho.
É, isso. Eles, é. É que a gente sempre pensa em Reddit, né? Mas assim, ele mostra, então, aqui ele tem uma lista de cosméticos e de produtos de embelezamento que não foram testados em animais e nem usam produtos de origem animal. É uma hora que a gente pode se relacionar melhor com eles e não custa nada, né, a gente fazer isso, tá? Esse slogan cruelty free, ou esse princípio cruelty free, sem crueldade, ele está ligado a cosméticos, a desinfetantes, não só desinfetantes, mas todo aquele... É que essa palavra é estranha, né? Domos sanitários, né? Todos os produtos de limpeza, de higiene, eles têm, sem crueldade, roupas e alimentos, né? Então, a gente pode começar a procurar esses produtos, né, sem crueldade animal. Uma outra coisa que a gente pode lançar mão são de produtos veganos, né? Os produtos veganos são aqueles que não têm ingrediente nenhum de origem animal e que também não foram testados em animais. Então, eu pus esse mapa VEG aqui, eu pus até aqui, olha, tá vendo? Até copiei, deixei aqui uma foto aqui do meu tela de início do computador, quando eu vou no mapa VEG para ver o endereço, ele dá uma lista de locais e de produtos e de empresas que comercializam, que produzem produtos sem veganos, né? Sem nenhum tipo de interação com os animais, tá? Respeitar a naturalidade deles, né? Então, se eu tenho um cachorro, eu tenho que levar um cachorro para passear diariamente. Provavelmente mais de uma vez por dia, dependendo da idade do meu cachorro. Talvez, se ele é muito velhinho, uma vez por dia é suficiente, tá? Senão, eu não tenho cachorro, né, gente? Se eu não tenho tempo, ou eu ponho ele numa creche. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pôr ele numa creche se eu vou para trabalhar. Então, deixa na casa da tua mãe, deixa na tua casa do teu filho, arruma um jeito, como se fosse uma criança, mas não deixa ele sozinho em casa o dia inteiro lá para quando você chegar. Eu também, ao invés de eu ir ver uma baleia num oceanário, né, num parque aquático, eu vou vendo. Hoje em dia tem aqui em Ilhabela, tem na Bahia, tem passeios Rio para avistamento de baleia. Tem aonde também, Genete? de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro também tem? Então, tem baleia no Rio mesmo, né? Eu não sei se tem os passeios, Tem mas na tem um monte de tem baleia. na Baía de Guanabara, né? Ah, Elas estão sempre por ali. isso mesmo, quando elas estão migrando Sim, lá para a Argentina, né? E eu vou em safari, ó, eu pus esses aqui, tem safari aqui, esse aqui do meio, é um safari aqui no Pantanal do Mato Grosso, né? Aí tem gente que fala, mas isso é caro. Não, mas que caro? Financeiramente caro? É, mas se eu for, ao invés de eu ir ver um safari e ver um bicho num safari, eu pegar o elefante e pôr ele num zoológico, é caro para ele, né? É caro para a felicidade dele, é caro para o bem-estar dele, enfim. Tá? Então, volto a dizer, gente, tudo que envolve animal deveria ser caro mesmo, entende? Deveria ser caro porque é muito precioso, né? É muito precioso. Quem consome produtos de origem animal deveria sempre, então, priorizar os produtos dos animais que foram manejados com bem-estar. Por exemplo, eu como ovo, tá bom? Vou comer ovo, pelo menos, então, de galinha livre de gaiola. Tá? Eu consigo comer menos ovo do que eu comia antes? Consigo. Então, eu diminuo um pouco o consumo também, que é sempre importante a diminuição do consumo, tá? Mas eu priorizar esses produtos, tá? Então, a gente está caminhando aqui já para o encerramento, né? Tratar o outro como eu gostaria que eu fosse tratado, não é assim que a gente quer? Não é a regra de ouro, né? Fazer o outro o que você gostaria que fizesse a você, não é isso? Quando a gente fala para o pai, né, perdoa as nossas ofensas à medida que a gente está perdoando os nossos ofensores, a gente está usando essa regra aqui.
Então, o irmão Alexandre, no Missionários da Luz, eu trago uma continuação da fala do irmão Alexandre. Ele fala assim: olha, a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os nossos inferiores, pus até entre aspas aqui, não podemos guardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar respeito alheio. Tá? Então, ele deixa bem claro nisso. Então, eu vou aqui, eu trouxe uma fala do professor Mark Bekoff, ele é um comportamentalista, ele está vivo também, ele é inglês, o Mark Bekoff, então eu trouxe esse livro aqui, eu tenho o livro também, não achei hoje. Ele fala assim, ele está vivo ainda, ele foi um dos primeiros a estudar comportamento animal para entender melhor os animais. E por que é melhor eu entender os animais? Porque quando eu mostro que eles são complexos, né, que eles entendem complexamente, eu aumento o nível de cuidado que eu tenho para com ele. Tudo bem? Então, é importante. Então, nesse livro aqui, A Vida Emocional dos Animais, Alegria, Tristeza e Empatia nos Animais, um estudo científico capaz de transformar a maneira como vemos e os tratamos, o Mark Bekoff fala o seguinte aqui, a gente está indo para as nossas reflexões finais aqui, ó. Por que nós somos tão especiais? Porque somos animais que têm emoções tão profundas enquanto os outros não são? Quando contemplo o estado em que o mundo está hoje, acho difícil aceitar que devemos ser o padrão com o qual os outros animais devem ser comparados, né? Então, ele faz essa reflexão. A gente não está sendo um bom exemplo, é isso que ele está querendo dizer, né? A gente não está sendo um bom exemplo de conduta, né? Então, se nós queremos ser seres melhores, né? E eu não trouxe essa reflexão aqui escrita, mas na doutrina espírita, a reforma íntima é a nossa grande obrigação pessoal, não é isso, gente? É nós nos reformarmos, é que para a gente ser melhor, para eu me tornar melhor, eu faço caridade, eu exercito o bem, né? Mas a nossa grande obrigação é com a nossa reforma íntima, é nós nos fazermos melhores, né? E o que ele traz aqui é que nós não temos sido bons exemplos de boa conduta, né? Então, eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês, a atenção de vocês, e agradeço, João, mais uma vez, por você ter me chamado no teu grupo. Eu que agradeço, Obrigada. Paulinha. Vamos abrir para perguntas. Jefferson, meu querido irmão, tome à frente. Oi, boa noite. Boa noite. Enquanto sem perguntas, pessoal agradecendo, falando que a aula foi incrível, adorei a aula. Bom, quem quiser fazer perguntas pode abrir o microfone. A Carol está é a primeira, pode abrir o microfone, Carol. Eu agradeço os agradecimentos. Não, aqui a aula foi maravilhosa, ela trouxe assim uma série de reflexões que a gente sabe empiricamente, hoje nós estamos vendo baseado no estudo científico. E quando a senhora ia falando, ia lembrando como o ser humano tem desrespeitado os animais, colocando num tanque uma baleia, tirando do habitat natural para fazer exibição, fazendo vaquejada, obrigando os animais a um sofrimento incrível, sob a alegação espúria de que é tradição. Tradição, quer fazer esporte? Vai se jogar no bungee jump, quem sabe aí arrebenta a corda e tem um a menos para maltratar os bichinhos. Tourada, é um negócio assim que não dá. Então, Essa é das minhas. Não, eu já falei, uma ofensa para mim, eu até fico sossego. Agora, maltratou animal, aí eu perco a noção de tudo, não tem jeito. E não tem coisa pior do que você tirar o animal do habitat. Bom, em abril desse ano, eu decidi que eu não como carne mais.
Depois que eu comecei a trabalhar no CEF, a estudar, eu não como mais carne. Estou comendo ovos e leite, mas a senhora me trouxe uma reflexão muito grande. Eu já sabia dessa criação das galinhas. Então, eu procuro saber qual é a origem do produto, né? E outra coisa terrível, foie gras, isso é um negócio absurdo. Há muitos anos que eu, que eu não admito isso. Deixar o bichinho grudado para poder e dar uma alimentação enfiada para crescer o fígado, para tirar para que isso, gente? A própria proteína animal, hoje a gente consegue, a própria proteína a gente consegue de outra forma, não precisa sacrificar nenhum animal. Então, eu não tinha conhecimento dessa matéria, bem-estar animal, vou procurar me enfronhar, até para poder ajudar da maneira que é possível, mas é Carol, inadmissível. Carol, até para quem come carne, tem carne vendida, por exemplo, em que tem frango. Ah, eu quero comer um frango assado. Tá bom. Tem no supermercado frango que ele foi manejado com medidas de bem-estar. Lógico que se a gente Isso, pensar, o melhor seria não comer, você concorda? Ah, mas eu não consigo, eu vou comer. Tá bom. Então, já que você vai comer, procura comprar um produto em que o animal foi manejado com bem-estar, pelo menos durante a vida dele, ele teve uma vida melhor, né? É isso. exato. No Ele foi limite de cada um, né, respeitado. gente? No limite de cada um, né? No limite de É, cada um. é, exatamente, ele foi respeitado, é essa a palavra-chave. O animal ele tem que ser respeitado. O homem tem que acabar com o egocentrismo, né? Ele não é o centro do mundo. E os animais não existem para nos causarem prazer. Eles Então, estão em evolução. Diga, Então, doutor. mas Carol, eu entendo o que você está falando, eu penso igual a você, mas assim, quando uma pessoa ela vai por exemplo, num espetáculo de uma baleia, de um golfinho, ela está achando que porque ela gosta do animal, na cabeça dela, né? Ela quer É, ver aquele espetáculo, ela está próxima dele, ela tem aquela curiosidade. Ela não está olhando do ponto de vista dele, você entende? Ela nem olha, né? Ela só está exatamente. olhando do ponto de vista dela. É isso mesmo. Ah, Bom, é melhor eu encerrar, porque eu já falei, precisa cortar o meu microfone, senão eu vou falar a noite inteira. Mas Paula, meus parabéns mais uma vez. a Andrea pergunta como a senhora vê o adestramento de animais. Em seguida, a Cici está com a mão levantada. O adestramento, assim, pôr limite para cachorro? Não, é perfeito, é que nem criança mal educada, quem que gosta, né? Nem pai gosta, né? E mãe. Então, assim, não tem problema. O que é uma. Aí depende, Jeff, Andrea, a forma de adestramento, né? A forma. Mas, por exemplo, você pôr limite para um cachorro não subir na mesa, não ter limite, né? Até aí tudo bem, não é errado. E ele ter comandos, ele saber parar, ele saber, né? Isso é importante até para a proteção dele na rua e tudo mais, não é errado. Agora, existem formas de adestrar, de ensinar, né? Que são coercitivas e tem formas, por exemplo, que são você premiando ele, uma forma de você premiar, então, o que a gente chama de reforço positivo. Então, o adestramento em si, ele não é ruim, né? Em si. Agora, como você faz esse adestramento que hoje em dia já está muito mais, está um adestramento muito mais positivo do que negativo, né? Mas é mais a forma. Só para complementar, doutora Paula, fui eu que perguntei isso. Ah, Obrigado pela aula, tá bom? Muito, muito boa. obrigada pela pergunta, Andréa. O adestramento, porque a gente está falando dos animais de uma forma livre, né? Como você mostrou aí, né? O cachorro foi feito para correr, o gato foi feito para pular, enfim, eles têm uma certa. Eles deveriam viver numa liberdade, ok. Só que uma vez que eles estão vivendo dentro da nossa casa, do nosso espaço, querendo ou não, a gente está trazendo esses animais para o nosso espaço. Existem alguns tipos de adestramento, ok?
isso não estaria contra essa liberdade que foi falado agora há pouco aí, sobre essa deixar o bicho mais livre, seja, estou pensando em cachorro, em gato, enfim. Essa foi Não, meu contraponto, entende? Porque eu não, vejo muitos animais sendo adestrados, claro, acho que limite é importante, né? Mas às vezes são limites aonde talvez tire a natureza dele, né? então, aí já passou do limite, né, Andréia? Você entende? Aí passou do limite. Então, assim, não é. Aí eu vou dar minha interpretação, tá, gente? Não é errado porque eu moro numa casa ou num apartamento, que eu não moro numa fazenda para ele correr o dia inteiro, eu tenho um cachorro. Só que assim, eu saí da minha casa às 6 horas da manhã, que é muitas vezes a nossa. Eu saí da minha casa hoje super cedo, né? E aí você chega super tarde para deixar teu cachorro sozinho. Teu cachorro seria como uma criança de 3 anos, né? Não dá. Então eu tenho que, se eu tenho um cachorro, eu tenho que oferecer para ele um mínimo de condição. Então, assim, ou eu tenho que levar ele para uma creche, ou eu levo ele para casa de alguém, né? Da mãe, de um parente, ou eu levo um cachorro, alguém vem na hora do almoço para passear. Não, aí eu consigo almoçar em casa, então eu vou passear com o cachorro. Então eu acordei cedo, mais cedo para ir passear, depois alguém vem, passeia na hora do almoço, né? Tem aquelas coisas aí, precisa entender o comportamento de cachorro. A gente faz tudo errado com o cachorro, né? A gente chega e dá comida para ele. Não, tá errado. A gente devia dar comida na hora que a gente vai sair. Por quê? Na hora que eu vou sair, se eu vou ficar a manhã inteira fora, se ele for comer, nossa, ele comeu, aí come daquela, né, daquela cansadinha, assim, não é isso? De quero descansar para fazer a digestão. Aí ele já está gastando tempo. Depois ele pode ter um brinquedo, por exemplo, para ele brincar de manhã. Eu vou ficar uma manhã fora. Eu fico 3 manhãs fora na minha semana. Então, eu ponho um brinquedo. Então, ele comeu, descansou, depois ele brincou um pouco, pronto, já passaram-se 2 horas e meia da manhã dele de 4 horas. Tá, e ele te espera 1 hora e meia e você chega. É diferente dele ficar 12 horas sozinho, sem fazer nada. Aí a gente chega, dá comida, a gente faz tudo errado. Eu passei de manhã, eu já canso ele. Canso para ele querer já chegar e dar uma descansada. Você entende? Então eu tenho que conhecer comportamento. Eu tenho um gato, põe uma prateleira, cria um ambiente, lógico que não dá, cria um ambiente que seja minimamente mais confortável para ele, dá o que a gente chama de verticalizada no ambiente, né? Ele gosta de ficar em cima, ele gosta de ver a rua. Então, põe um ambiente. Hoje em dia tem algumas coisinhas até que pendura no próprio vidro, assim, né? Na janela fechada, para ele olhar lá fora. Você entende? É criar ambientes assim, né, Andréia? Agora, lógico que se eu tenho um apartamento de 40 metros quadrados e eu quero ter um mastim napolitano. Acho que não vai dar, né? Então eu tenho que também adequar meu cachorro para o meu ambiente. Meu cachorro também ele tem que conseguir dar uma corrida dentro de casa, se ele quiser fazer um exercício, né? Entende? Um apartamento pequeno é cheio de móvel, o cachorro não vai conseguir correr nunca, um cachorro enorme. É nesse sentido, você entende, André? Aí passeou à tarde, ou passeou à noite, de manhã, já passeou de manhã cedinho, aí passeou à noite, enfim, aí você vai entendendo o teu cachorro quanto ele precisa passear. Aí no final de semana, você leva ele num parque, como a gente faria com filho, você entende, Andréia? Ninguém deixaria um filho de 3 anos 12 horas sozinho dentro de casa. É um tédio para ele. Cachorro é gregário. Cachorro vive em matilha, na naturalidade. Ele fica desesperado, de maneira geral, ou se ele não se desespera de ansiedade, ele fica triste, ele fica deprimido de ficar sozinho o dia inteiro, né? Ele quer ficar com você. Por isso que, assim, você vai para a cozinha, ele vai junto, você vai no banheiro, ele vai junto, porque ele vive em grupo. Cachorro, na Você acha naturalidade. que os gatos são da mesma forma? Não, gato é diferente, mas gato não pode ficar sozinho. Outra coisa, então, se eu quero ter cachorro e eu fico uma parte do meu dia fora, tenha 2 cachorros, pague um passeador, tenha 2.
porque eles se fazem companhia, eles brincam, eles se fazem companhia. Gato é diferente. Gato não é que nem cachorro, mas gato não é para ficar o dia inteiro sozinho também, não, porque ele também sente. Né? Não é assim, gato vive bem sozinho. Então, primeiro eu preciso conhecer bem o comportamento da espécie que eu quero ter, né? Entende? Mas Obrigada, viu? castrar um bicho, você interrompeu uma naturalidade, mas tem as coisas da vida moderna também, né, André? Entende? Uhum. Cici está com a mão levantada. Cici, pode abrir o microfone. Doutora, muito obrigada pela aula, eu amei, foi excelente. Obrigada. A minha pergunta é que na sua explanação tem uma hora que a senhora falou sobre a questão que o cachorro, por exemplo, você chega com a sobrancelha arqueada, ele vai estar reproduzindo. Mas, assim, quando às vezes a gente está triste, está deprimido, chora, muitas vezes o cachorro vai perto da gente, lambe. Nesse sentido, ele não estaria percebendo como a gente está se sentindo e estaria, assim, dando carinho para a gente num momento desse? Mas com que intenção? Ele não está entendendo a tua tristeza emocional, o teu sentimento. Ele está entendendo a tua expressão. E ele, na evolução, os estudos, viu, Cícero? Eu sei que isso é bem triste, a gente falar isso e as pessoas ficam bem decepcionadas. Mas na evolução, os cães foram os animais que mais tempo vêm caminhando com os seres humanos, né? O professor Mauro Landsmann, ele fala que nós mudamos socialmente o nosso comportamento em relação à vida por causa dos cães, então, também, que não foram só eles que foram mudando. Só que o que eles foram percebendo? Que quando eles modulavam a expressão, à semelhança da nossa expressão, isso trazia uma vantagem evolutiva para eles. A gente cuidava mais deles. Então, nesse livro aqui, a expressão das emoções nos seres humanos e nos outros animais, e nos animais, do Charles Darwin, ele fala a expressão da emoção nos homens e nos animais. Ele fala como que toda a musculatura de cão, de gato, foi se adaptando à semelhança da nossa musculatura, para que as feições deles pudessem mimetizar as nossas feições. Então, ele lembrada não é porque ele percebeu que eu estou triste? Não, porque ele percebeu a sua expressão e ele mimetizou. Não é que ele entendeu a sua emoção, ele não compreendeu a tua emoção. Ele não compreendeu a tua emoção. Eu faço essa brincadeira, mas é isso mesmo, gente. Se o teu marido, se a tua mulher não entende o que você está sentindo, você acha que o teu cachorro vai entender? Ele só está mimetizando, isso, Cici, não é de agora. Veja, na evolução, ele adaptou toda a musculatura do faces dele para imitar a nossa expressão. Olha quanta vantagem evolutiva isso trouxe para ele. Entende? É complexo isso. Como que foi feito isso? Não, é complexo isso, complexo. Né? Então, mas na verdade, pensa lá, mesmo hoje, né? Mas pensa isso lá no passado, quando a gente era bem macacoide. Se ele modula o comportamento à semelhança da nosso, vamos supor, eu estou triste, ele também fica com uma expressão triste. Não é que ele fica triste, né? Ou que ele entendeu a nossa tristeza, ele só está mimetizando a nossa expressão. Aí o que a gente pensa? Nossa, ele está me entendendo. Ele tem empatia ao que eu estou sentindo. Não é isso que a gente vai pensar? Sim. Aí a gente vai falar assim, vou cuidar dele, vou dar abrigo, vou dar comida. É uma vantagem evolutiva para ele.
Porque ele é bem mais legal do que as outras pessoas. Gente, mas a gente sabe, primeiro, na feira evolutiva, a gente sabe que a gente andou mais do que eles, né? A gente andou, o espiritismo deixa isso claro, a doutrina espírita. Na verdade, é mais difícil lidar com as pessoas, né? Outra coisa, Cici, que amor é esse que você der um chute num cachorro e ele vai lá e fica babando no teu pé de novo? Você entende? Quer dizer, também isso não é amor, né? Tá parecendo aquele povo louco aí que o outro tá maltratando, louco assim, de distúrbio emocional, né? Que o outro tá maltratando e você tá lá. Não, é porque ele vive em matilha. Um cachorro, gente, na naturalidade, um canídeo, ele não vive sozinho, ele não caça sozinho. Ele ficar sozinho significa a morte dele. Por isso que é tão importante ter alguém. Por isso que ele desenvolveu todo esse sistema para ser muito companheiro nosso, né? Todo um Obrigada, sistema. doutora. Muito O, obrigada. Excelente. o Jairo fez uma pergunta no chat, depois tem o Ricardo e a Eliette na fila. O Jairo pergunta que gostaria de um comentário sobre a proibição de vendas de animais em lojas. Já veio tarde essa proibição, né? Veio tarde. Na verdade, é o seguinte, Jairo. Obrigada pela pergunta aí. Na verdade, é o seguinte: as pessoas comuns, né? Assim, quem não seja um técnico, um médico veterinário, um zootecnista, ele não tem que fazer reprodução de bicho, né? Ele não tem que fazer reprodução de bicho, porque você não sabe, se aí acaba cruzando mãe com o pai, filho com a filha, sabe? Filho com o pai, com a mãe, sei lá. E, enfim, fica fazendo cruzamentos entre a família. Isso vai acontecendo o quê? Isso vai tendo um encontro de genes que a gente chama de recessividade. São genes de doenças, que era assim, nossa, você vai casar com alguém de uma outra cidade, de um outro país, então são genes diferentes, os genes recessivos não se encontram, porque eles só vão se expressar na hora que tiver o do macho e da fêmea, tudo bem? Acho que eu me enrolei aqui, não fui clara. Mas assim, então, as pessoas não devem reproduzir os animais em casa. Outra coisa, né? Eu trabalho com a parte de população, de cachorro de rua, abrigo, né? Políticas públicas. As pessoas reproduzem um cachorro em casa, aí o que que acontece? Aí eu tenho que me livrar. Ai, você quer, Helena? Tó. Genissa também quer? Tó. Ai, João também. Ai, Eliette também. Só que aí a Eliette pegou assim, ai, eu queria, mas não queria mais, aí eu pego e acabo abandonando, você entende? Por exemplo, a gente não tem que ficar querendo se livrar, não é assim, gente? Quem já não passou por essa situação? Eu já passei na minha família quando eu era pequeno. A gente quer se livrar do bicho. E, só para a gente ter uma ideia, 75% dos cães e gatos que estão na rua, eles foram abandonados. 25% nasceu na rua. 75% é isso, a pessoa não quer mais. Então, assim, você reproduz errado, aí você quer dar para qualquer um, aí a pessoa acaba abandonando, ou você abandona a fêmea preen, né, a fêmea grávida na rua. Então, assim, cachorro não é para vender bicho na OLX, né? Cachorro não é copo, livro para você vender em qualquer lugar. Você não é para comprar um cachorro por impulso, porque isso, gente, porque assim, quem é criador, que é registrado, que paga imposto, primeiro que um criador, ele por regra, um criador, pela regra, quando ele se registra como criador, ele só vende bicho castrado. Ele não pode vender um bicho para se reproduzir em casa. Então, se você quer comprar um cachorro de raça, apesar que está cheio de cachorro aí em abrigo para ser adotado, que seja um cachorro de criador, mas não um cachorro que você comprou na OLX, né? A OLX, gente, esses mesmo em pet shop,
vem de fábrica de filhote, que são pessoas que começam assim, ai, tá na moda Shih Tzu, vamos começar a reproduzir. Aquelas fêmeas, eu tenho uma amiga que está agora com um bulldog francês, ela era uma fêmea. Na hora que ela venceu a fase lá dela reprodutiva, que não estava reproduzindo mais, não trataram nem piometra da cachorra. Aí deixam sem comer. Vocês nunca viram essas reportagens de fábrica de filhote? Ah, o filhote não está mais na moda? Ah, não é mais Shih Tzu que está na moda, agora é Spitz alemão? Ah, o Shih Tzu corta a ração pela metade. Vocês nunca viram? Procura na internet reportagem assim, fábrica de filhote. Então, assim, as pessoas exploram comercialmente os animais. A pessoa comum não sabe reproduzir. Outros exploram comercialmente. Então, tá tudo errado, né? Só para você ter uma ideia, Londres não deixa mais reproduzir determinadas raças, esses braquiocefálicos, que são cachorros. Aí você inventa, as pessoas inventam raça nova, porque as raças novas são as raças da moda. Então a pessoa assim, olha, eu não posso ter uma mansão, eu não tenho, eu moro num apartamento super pequeno. Aí eu não posso ter uma mansão, mas eu tenho um cachorro de 10 mil reais, pagar um cachorro, então um cachorro de 10 mil reais me dá o status que eu não consigo ter porque eu não tenho uma mansão, deu para entender, gente? Só que daqui a 3 anos é outro cachorro da moda. Sabe o que ele faz com esse? Abandona. As pessoas abandonam cachorro de raça, bicho de raça. Então é um complexo aí que isso tinha pano para muita manga. Não vai dar para falar tudo isso aqui agora. Mas assim, eu sou completamente contra a venda, porque as pessoas que estão reproduzindo de maneira criador não vende cachorro em pet shop, gente. Criador só vende no criatório. Vamos fazer o seguinte, uma pergunta só, porque já são 21 horas e 28 minutos, está dando o nosso horário. Quem é que vai fazer a pergunta? Eu queria perguntar. O Ricardo tá com a mão, já estava com a mão levantada, né? Não sei se vai seguir Então a fala, ordem, João. Ricardo, pode ser. Se quiser escrever a pergunta e você mandar para mim, João, eu respondo e mando no WhatsApp, você põe no grupo. Tá certo. Mas pode perguntar, então. Eu só queria A fazer minha quase foi respondida já. eu só queria fazer uma observação pelo seguinte. Ele falando sobre o cachorro, né? O cachorro, pelo fato dele estar muito próximo ao ser humano, o ser humano ajudou ele a desenvolver as raças, porque o primeiro cachorro, antigamente, há 30 mil anos atrás, só tinha o lobo cinzento. A partir do momento que o homem domesticou esse lobo cinzento, de lá que surgiu todas as raças dos cachorros, com a intervenção do homem. O homem, nesse aspecto, ele ajudou a evolução dos cachorros muito. Todos os animais que, durante a evolução dele, acompanhou a evolução dele, ele também evoluiu o animal. O outro exemplo é o cavalo. O cavalo, quando o ser humano precisava muito do cavalo, desenvolveu várias raças de cavalo, que hoje, a partir do momento que não precisou mais dele, mas tem a tradição. Por exemplo, na Inglaterra, tem raças de cavalo, principalmente na Arábia Saudita, tem raças de cavalo. E esses animais que seguem junto com o ser humano, ele evolui também, né? Mas, infelizmente, junto com o avanço da nossa sociedade, do ser humano, a gente está ficando cada vez mais cruel com os animais, essa que é a verdade. Antigamente, a trato do ser humano em relação aos animais era bem melhor do que hoje. Isso é o meu ponto de vista. Agora, Paula, tem duas coisas que é importantíssimo nessa aula que eu tirei, foi essas duas perguntas que faz a gente refletir. Será que fazemos o melhor a eles? E o que é melhor para os animais? Essas duas perguntas são fundamentais para o nosso dia a dia do ser humano em relação aos animais, no meu modo de ver, tá? Porque é o que faz a gente refletir o que nós estamos fazendo perante a natureza, não só os animais, mas em relação a tudo, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela é muito imediatista, muito isolada, e faz isolar as pessoas,
infelizmente, e também ela não é muito, ela está sendo prejudicial para todas as raças, porque o ser humano é até muito egoísta, né? E principalmente com o crescimento da população, alimentação. Então, é uma coisa, essas duas perguntas para mim são fundamentais para qualquer um faça uma reflexão. Por exemplo, mais uma coisinha, o que é melhor para os animais? Tratar eles como animais também. Meu, eu vejo as pessoas pegando um cachorro, trato que nem gente, fica bibelô. Meu cachorro, meu, é maltês, é de raça, mas eu trato ele como cachorro, né? Isso é uma outra coisa. E com relação aos animais que você fala que estão vendendo, aqui no Horto Florestal teve uma época que tinha de husky solto na rua. Há um tempo atrás você nunca via esse cachorro solto, né? Esse husky, essas raças. Infelizmente, aqui eu moro no Horto Florestal, as pessoas vêm aqui soltar os cachorros aqui. Eu acho que é, sei lá, porque cargas d'água, eu só vejo o cachorro solto. Aí. Então, tudo isso é uma forma de a gente refletir, usando essas duas perguntas, tá? Eu fui sucinto para não atrapalhar mais o tempo de vocês. Eu queria só fazer uma observação disso que o Ricardo falou. Eu também concordo, Ricardo, que, lógico que o professor Mauro Landsmann, falei que ele, nas pesquisas dele, ele fala que na evolução, o próprio ser humano ganhou habilidades sociais convivendo com o cachorro, né? Então, assim, não há dúvida. Agora, e lógico que num passado nós desenvolvemos raças que eram necessárias para a nossa lida, por exemplo, no campo e coisas assim. Não é o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, tudo bem. Só que assim, isso a gente fez a nosso benefício. E eu não acho errado fazer isso, tá, Ricardo? Só que na pergunta 602 do Livro dos Espíritos, pergunta lá. Os animais têm algo a espiar ou eles evoluem pela força das coisas? Aí tá assim, os animais evoluem pela força das coisas. Isso quer dizer, se nós não tivéssemos interferido nada, na dica de nada, eles também estariam evoluindo, você entende? Então, assim, porque eu acho que num passado, você selecionar um cachorro para caça, por exemplo, tudo bem, porque eu caçava para comer. Mas hoje em dia a gente não precisa criar novas raças. E a gente faz isso, ó, assim, ó, tá cheia de novas raças criadas para fazer o modismo de raça, que isso tá por trás aí das fábricas de filhotes, só para a gente, né, dos nossos limites. Mas eu concordo com o que você falou também. Mas eles evoluiriam mesmo sem a nossa presença. Os dinossauros não nos conheceram, né? Eles estiveram no planeta e eles foram extintos e não nos conheceram. A gente vai dizer o quê? Que Deus fez dinossauro e que não devia ter feito? Ou que ele errou fazendo dinossauro? Nós Não, estaríamos né? montados no dinossauro. Entende? Pessoal, a conversa está muito boa. Nossa, está Mas ótimo. vamos... Quer completar, Paulinha, para encerrar? Não, só isso, só para a gente, né? Porque a gente, tudo isso é em benefício do ser humano, só que os animais não precisam disso, né? Eles evoluem pela força das coisas, né? Eles poderiam não ter contato conosco e eles estariam evoluindo, né? Isso mesmo. Paulinha, mais uma vez, obrigado. Paulinha faz parte da nossa equipe já há muito tempo. Fica aí conosco, vou pedir para a nossa querida Valquíria fazer a nossa prece final, não esquecendo do nosso grupo de vibração do celular e das águas. Pode fazer, Valquíria, por gentileza. Obrigado. Então, vamos lá. Boa noite a todos. E vamos nesse momento buscando os nossos melhores sentimentos e pensamentos. E, em primeiro lugar, envolvendo a Paula em muito amor e carinho, pela generosidade de trazer tanto conhecimento nessa noite para nós. Vamos vibrando pelos nossos, em agradecimento aos nossos mentores individuais, aos franciscanos e aos mentores desse curso, agradecendo por todos esse conhecimento trazido até nós nessa noite. E vamos vibrar pelo nosso planeta,
Vamos envolver o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolheu nessa existência, em muita luz, luz de amor, de harmonia, e que essa energia seja direcionada a todos os seres do nosso planeta, a todos os reinos da natureza, que cada ser possa receber aquilo que necessita para sua jornada de evolução. Vamos vibrando, principalmente para nós, humanos, para que nós possamos abrir as nossas consciências para essa verdade, da nossa responsabilidade com esses seres inferiores, menores, mas que às vezes têm comportamentos muito mais evoluídos do que o próprio ser humano, principalmente quando ele é capaz dessa crueldade. Que nós possamos nos conscientizar, expandir essa consciência para todos os seres humanos, para que chegue o dia em que nós possamos ver todos os animais vivendo livremente em harmonia, que todo animal tenha um lar e que seja tratado com muito respeito e muito amor. E assim, vamos estendendo as nossas vibrações a todos os animais que estão nos nossos grupos de vibrações. Que eles sejam envolvidos pela corrente dos franciscanos, que leve muita saúde, muito amor para todos eles. E vamos pedindo aos benfeitores espirituais que coloquem nas águas dos nossos pets, nas nossas águas, e na própria água do nosso corpo, já que somos, na maior parte, formado de água, que coloque todo o lenitivo necessário para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E assim, agradecidos por essa oportunidade, nós encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles males que ainda estão dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que a gente possa estar aqui de novo. Obrigado, Valquíria. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, querida Paula. Boa noite, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, Semana, boa obrigada pela semana. aula maravilhosa. Obrigada.